A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vocês, meus irmãos e irmãs, amém. E sobre toda a igreja dele em toda a terra. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria podermos mais uma vez pararmos para refletir no ensinamento da palavra do Senhor. E a minha oração, meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Se achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Então vamos ler, aliás, acompanhe a leitura. Eu irei fazer a partir do versículo 1. E esse será o texto da nossa mensagem nesta noite, até o versículo 13, quando diz assim o autor deste livro: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meus irmãos, o livro de Números tem uma curiosidade interessante, porque ele narra para nós parte da história de Israel, especificamente da sua caminhada em direção do Egito à terra de Canaã. Mas é preciso, o leitor, aquele que lê, você que lê o livro de Números, precisa se atentar
para o seguinte fato: o livro de Números não tem o propósito de cobrir detalhadamente todos os eventos que ocorreram nessa longa caminhada de 40 anos para chegar no deserto. Então você vai ter, do capítulo 1 até o capítulo 19, informações referente aos 2 primeiros anos de caminhada dos israelitas do Egito para Canaã. E do capítulo 20 em diante, o autor dá um salto de aproximadamente 37 a 38 anos dessa história, onde ele não traz informações para nós, e ele se concentra basicamente no ano 40º do êxodo, da caminhada dos israelitas em direção à terra de Canaã. Então você precisa ter isso em mente para você compreender a narrativa, compreender as informações que Moisés nos apresenta aqui nesse texto. Então o que é importante para nós nessa noite aqui é entendermos que até o capítulo 19, você tem o momento em que os israelitas chegam pela primeira vez às portas da terra de Canaã. Então ali por volta do capítulo 14, 12 até o 19, logo no início ali você tem a narrativa, a informação, a seleção de 12 espias, de 12 servos israelitas para serem enviados para conhecer a terra de Canaã, para que ele monte uma estratégia, um plano para tomar a terra de Canaã. Mas vocês sabem muito bem o que aconteceu ali. Aqueles homens, quando voltam da terra de Canaã, eles ficam assustados, medrosos, com exceção de Josué e Calebe apenas. Os outros 10 ficam com medo, perdem a sua fé na promessa de Deus. Eles criam também, contaminam o povo também com esse medo, apavoram a todas as pessoas ali reunidas, a todo o povo de Israel ali reunido. E qual vai ser a resposta de Deus? Deus vai castigar esses homens e toda aquela geração que saiu da terra do Egito de 20 anos para cima. E Deus ordena que dali, daquele ponto onde eles estão, prestes às portas da terra de Canaã, Deus ordena que eles voltem, que Moisés os guie de volta ao deserto, e eles vão ficar rodeando, andando pelo deserto, até completarem 40 anos. Agora aqui no capítulo 20, agora nós chegamos aos 40 anos, ao 40º ano, em que novamente, agora pela segunda vez, o povo está se preparando para finalmente tomar posse da terra de Canaã, conforme a promessa do Senhor. Mas isso não vai acontecer novamente sem que haja a manifestação da incredulidade deste povo, da fraqueza desse povo, do pecado desse povo. E agora, quando eles chegam aqui, a esse lugar chamado Cádiz, no deserto de Zin, eles não encontram água. E pela segunda vez, eles não aprenderam a lição lá atrás, porque eles já haviam murmurado diante das águas de Mara, águas amargas, também não havia encontrado água ali para beber. Eles reclamam, murmuram, Deus vem com o castigo, e eles não aprenderam a lição, porque novamente eles vão murmurar contra Moisés e Arão e contra Deus, mais uma vez, conforme eu li aqui para os irmãos nesse texto. E Deus vem pacientemente e traz a solução e traz a resposta, mas aí nós temos agora a participação de Moisés, uma participação
inadequada, precipitada e demonstrando também falta de fé na palavra do Senhor, no mandamento do Senhor. Mas você observa que esse texto, além de Moisés revelar a causa do seu castigo, porque por causa da sua falta de fé, Deus vai punir Moisés e vai punir Arão, não permitindo que eles adentrem a terra de Canaã. Era algo que eles desejavam muito, mas Deus vai castigá-los por essa falta de fé. O texto começa nos lembrando que o juízo de Deus veio também sobre a irmã deles, Miriam. O versículo 1 diz que ali morreu Miriam e foi sepultada. Observe que Miriam morre antes de conhecer, antes de tomar posse da promessa, da bênção do Senhor, juntamente com todos aqueles da sua geração de 20 anos para cima que saíram do Egito lá atrás, conforme a determinação de Deus, o castigo do Senhor sobre toda esta geração aqui. Mas o castigo de Moisés e o castigo de Arão foi por falta de fé na palavra, no mandamento do Senhor, no que diz respeito à água da rocha. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra que aparece aqui com respeito a Deus ser santificado. Este mandamento do Senhor tinha o objetivo de santificar o nome de Deus perante toda a congregação. É interessante, né? Moisés recebeu a incumbência de santificar o nome de Deus perante o povo. Normalmente, quando nós tratamos desse tema da santidade, nós nos referimos a nós, nos tornarmos santos. Entendemos até e já sabemos o significado da palavra santo, que é ser separado do mundo, separado da escravidão do pecado, para Deus, apartado do mundo para Deus. E nós estudamos assim e aprendemos assim, no que diz respeito à nossa santidade, e devemos fazer isso mesmo. Como cristãos que somos, nós devemos buscar sempre a santidade no Senhor, para que Ele nos ache santificados e não em pecados. Mas aqui no texto, o propósito é outro. Não é o povo ser santificado, não é Moisés ser santificado, mas é Deus ser santificado através da atitude de Moisés, santificar o nome de Deus. Moisés, portanto, aqui, meus irmãos, foi chamado para santificar o nome de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite aqui, que você também foi chamado, foi chamada para santificar o nome de Deus. Todo cristão, todo pecador convertido é chamado a santificar o nome de Deus neste mundo. Quero que você guarde esse tema aí na sua mente e no seu coração, como você reconhecendo, recebendo como a missão que Deus deu para você. Você deve viver neste mundo para santificar o nome do nosso Deus, o nosso Salvador, o Criador e o Redentor deste mundo. Mas antes de detalharmos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a divisão desse texto. Observe que você tem os versículos iniciais do 2 ao 5. Moisés aqui relata o pecado do povo. O povo murmurou pela falta de água. Eles já tinham murmurado no passado e continuam murmurando agora. Ou seja, continua pecando diante do Senhor, mesmo depois de 38 anos de disciplina, porque eles estavam vagando pelo deserto, sob a mão irada de Deus, sendo disciplinados por Deus, por causa
também desse pecado de murmurarem contra Moisés e contra Deus. E agora, novamente, eles fazem isso. Então você tem essa primeira divisão, dos versículos 2 a 5, a murmuração, o pecado do povo, como eles já haviam feito lá com as águas de Mara, que está lá em Êxodo capítulo 15. Mas você tem uma segunda divisão. Diante da murmuração do povo, Deus não nega a água para o povo. Deus sempre age com grande misericórdia e com grande paciência. Então, você tem nos versículos 6 a 8 a provisão graciosa de Deus. Deus pacientemente, Ele prepara, Ele fala com Moisés, para que Moisés, com confiança, com fé, fale à rocha, ou fira a rocha, e da rocha sacie, a água seja jorrada para saciar a sede do povo. Segunda diante dos nossos pecados, Deus não nos desampara. Deus ainda continua sendo fiel e nos dando a provisão necessária. Essa é uma segunda divisão que a gente tem nesse texto. Mais uma terceira divisão, você tem aqui nos versículos 9 a 11, a incredulidade e a impaciência de Moisés, o servo de Deus. E essa incredulidade e essa impaciência impediu Moisés de santificar o nome de Deus. Ele não deu a Deus a glória devida ao Senhor por causa do seu pecado. Ele roubou de Deus a glória que era devida ao Senhor. Com respeito a isso, o Salmo 106, versículo 32, vai falar de Moisés. O Salmo 106, 32 diz: depois indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles, do povo, aqui falando do povo, sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. O pecado de Moisés usurpou a glória que era devida ao Senhor naquela ocasião e naquele momento. E você tem uma última divisão nesse texto, que está no versículo 12 e 13, que é exatamente a disciplina que Deus promete para Moisés e para Arão. Eles foram expulsos, antes mesmo de entrar na terra de Canaã, eles foram expulsos, foram impedidos de entrar na terra de Canaã por causa do seu pecado. Mas eu quero me concentrar com vocês nessa noite sobre esse tema. Você foi chamado por Deus para santificar o seu nome, o nome de Deus neste mundo aqui. Esse foi o chamado de Deus para Moisés aqui também no texto. Você pode observar no texto que nós lemos, o versículo 12 vai falar exatamente que foi isso que ele não fez. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Moisés tinha a missão de santificar o nome de Deus, assim como nós também temos a missão de santificar o nome de Deus em nossos dias hoje. E como é que o crente santifica o nome de Deus no mundo hoje? Nós santificamos o nome de Deus através de uma vida de fé, através de uma vida de obediência ao Senhor. Toda vez que o crente obedece a Deus, toda vez que o crente age e vive pela fé no Senhor, ele está santificando o nome de Deus. Você e eu fomos chamados para isso, mas cuidado. Não faça como Moisés e como Arão, que não creu na palavra do Senhor, que não creu que Deus poderia fazer jorrar daquela rocha água suficiente para saciar a sede daquele povo. E ao invés de santificar o nome de Deus, ele profanou o nome do Senhor, o nome de Deus. Quando o crente deixa de obedecer a Deus, quando o crente deixa de confiar na palavra, de confiar nas promessas do Senhor, como nós acabamos de cantar aqui, nos cânticos e também em alguns hinos que nós cantamos, quando nós não exercemos a nossa fé em Deus, na sua palavra, e não obedecemos os seus mandamentos, nós deixamos também de santificar o nome de Deus e nós profanamos o nome de Deus neste mundo. É interessante quando você observa
essa palavra profano aparece também na Bíblia. E qual é o sentido dela na Bíblia? Ora, se santidade significa separar, consagrar, profanar significa o contrário. Significa tornar comum. Significa tornar sem a devida honra, a devida glória. Ou seja, quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós damos um mau testemunho perante o mundo, quando nós somos infiéis ao Senhor, nós estamos deixando de dizer para o mundo: olha, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus consagrado, esse é o Deus sagrado, esse é o Deus santo, esse é o Deus diferente do resto dos deuses que você conhece. Quando você desonra a Deus, quando você desobedece a Deus, você tira Deus dessa categoria de Deus único, de Deus verdadeiro, de Deus soberano, e você coloca Ele na mesma categoria dos demais deuses deste mundo. Não faz diferença em relação aos outros deuses. É por isso que nós somos chamados a santificar o nome de Deus, e nós devemos fazer isso obedecendo, confiando no Senhor, temendo o Senhor, tratando o nome do Senhor com reverência, com toda a reverência, dando a Ele toda a honra e toda a glória que é devida ao Deus sagrado, ao Deus santo, santo, santo. Portanto, não é profano, portanto, não é comum, portanto, não é igual aos demais deuses, e é isso que vocês estão fazendo aqui nesta noite. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, quando nós cantamos, quando nós oramos. A nossa irmã Sandra orou assim aqui atrás, a nossa irmã Raquel, na sua oração, destacou essa característica desse Deus que não é profano, que não é comum, mas que é santo, que é único, que é verdadeiro. E quando você, crente, obedece à palavra de Deus, quando você se submete ao seu evangelho, você está dizendo para o mundo: esse Deus não é comum, esse Deus é diferente, esse Deus é único, esse Deus, Ele é verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. Nós somos chamados como crentes a santificar o nome do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós fazemos isso toda vez que nós levamos a sua palavra ao mundo. Toda vez que nós evangelizamos, nós estamos santificando o nome de Jesus Cristo. Porque toda vez que você evangeliza, você está dizendo para o mundo, dizendo para as pessoas que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro e o único Salvador. Por isso Ele é santo, por isso Ele é sacro, por isso Ele é diferente dos demais. Quando você ensina o Evangelho, sim, você está dizendo que Ele é único. Você está dizendo, sim, que Ele é o verdadeiro e único Filho de Deus. Quando você faz isso, você está santificando o nome de Jesus neste mundo. Quando você evangeliza, você está santificando o nome de Jesus, porque você está dizendo para o mundo o que Ele já disse. Olha, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Foi o que Ele disse. Foi o que Ele nos ensinou. Ninguém vem a esse Deus, ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Quando você diz isso, primeiro, você está dizendo que é nele que você crê, que Ele é o único, e você está ensinando para a pessoa que você está evangelizando exatamente isso. Então, você e eu fomos chamados por Deus para santificar o nome de Deus, Pai, e santificar o nome do seu Filho Jesus Cristo neste mundo. Nós fazemos isso quando obedecemos, nós fazemos isso quando agimos por fé, nós fazemos isso quando nós evangelizamos, pregamos a palavra de Deus. Neste mundo nós estamos santificando
o nome do Senhor. Aliás, esse foi o ensinamento, o desejo de Jesus para você, para nós, para a sua igreja. Esse foi o desejo dele ao nos ensinar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Jesus dirigindo-se ao Pai, ensinando os apóstolos a orarem assim. E ele diz, santificado seja o teu nome. É para ser santificado o nome de Deus aqui. Porque lá no céu ele já é santificado o tempo todo. Mas no mundo nem sempre o nome de Deus é santificado. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, o nome de Deus é profanado. O nome de Deus é tratado com irreverência, com desrespeito, com leviandade. Mas você e eu temos a responsabilidade de levar esse ensinamento para o mundo. Temos a responsabilidade de santificar o nome de Deus neste mundo cada vez mais. Quanto mais os crentes são fiéis, são obedientes, quanto mais os crentes pregam o Evangelho, o desejo de Jesus se cumpre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como anda o seu viver? Como anda a sua conduta? Qual tem sido o seu testemunho? Você tem santificado o nome de Deus com o seu viver neste mundo? Ou você tem profanado o nome de Deus Pai, profanado o nome do Deus Filho Jesus, profanado o nome do Deus Espírito Santo com a sua conduta, com o mau testemunho, com a desobediência, com a falta de fé? Irmãos, nós não estamos livres disso. Nós também somos seres humanos pecadores. Moisés, o grande servo de Deus, o grande pastor do rebanho de Deus, pecou. Isso nos deve trazer essa lição de estarmos vigilantes, de estarmos buscando santificar o nome de Deus com o nosso viver neste mundo, nessa terra, para não cairmos em tentação, profanando o nome de Deus neste mundo. Não podemos fazer isso, meus irmãos. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo não pode ser escandalizado por causa do mau testemunho dos crentes, por causa do mau testemunho dos seus filhos. Você foi chamado para santificar e não para profanar o nome do nosso Deus. Mas, meus irmãos, Deus é extraordinário. Ele é paciente e amoroso. E mesmo diante do pecado, e mesmo diante da desobediência, Deus continua agindo. Deus continua cumprindo o seu propósito, a sua vontade. Deus não desampara o seu povo. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11. Aí na sua Bíblia, se atente ao versículo 11, quando nos diz assim: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Moisés atingiu a rocha com ira. O problema maior de Moisés não foi se ele falou ou se ele feriu. O problema maior de Moisés foi que ele se deixou levar pela sua incredulidade. Ele se deixou levar pela sua ira. A sua ira foi maior do que a sua disposição para santificar o nome de Deus. E ele fere a rocha, mas mesmo diante do pecado de Moisés, Deus poderia ter recuado, Deus poderia ter retirado o seu milagre, não deixado acontecer, ou não feito acontecer o seu milagre, para punir Moisés e punir todo o povo, porque afinal de contas, como disse o salmista, Moisés pecou porque o povo também provocou Moisés a ira. Então Deus poderia, com o seu juízo e a sua justiça, e ele ainda assim estaria sendo justo, não fazer um milagre, da rocha fazer jorrar água, mas Deus é paciente, é misericordioso, é bondoso. Então, olha que coisa interessante, mesmo quando eu e você deixamos de santificar o nome de Deus, Deus não recolhe a sua bênção. Há exemplo do texto que nós estamos lendo aqui. Mesmo quando você e eu deixamos de evangelizar as pessoas neste mundo, Deus não deixa de agir cumprindo o seu propósito de salvação.
Deus continua sendo fiel, mesmo que eu e você sejamos infiéis. Deus continua sustentando a sua igreja, guiando a sua igreja, e Deus continua alcançando pessoas que Ele quer salvar, mesmo que eu e você ainda, por vezes, não obedeçamos e por vezes não preguemos o Evangelho. Ele continua a salvar, Ele levanta outros, Ele usa outros para que seja levado adiante, porque Ele é misericordioso e bondoso. E aí nos diz o versículo 11, o final, que saíram muitas águas. Deus não ficou irado com o pecado de Moisés? Sim. Deus vai trazer a punição, o castigo, mas Deus não proibiu a sua bênção. Deus não foi limitado aqui também, dando água apenas o necessário. O texto diz que saíram muitas águas, bebeu todo o povo, toda a congregação, e beberam também os seus animais. Deus abençoa generosamente a um povo que é rebelde. Esse povo sou eu e você, porque nós também agimos por falta de fé ou sem fé, porque muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, porque muitas vezes, ao invés de nós santificarmos o nome de Deus, nós profanamos o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você ainda nesta noite, que não é porque você e eu, por vezes, deixamos de santificar o nome do Senhor, que Ele se torna profano, que Ele deixa de ser o que Ele é, que Ele se torne igual aos demais deuses, que Ele seja rebaixado por causa da nossa infidelidade e do nosso pecado. Deus continua a ser santo e as suas obras o santifica. Ele não depende da nossa obediência, Ele não depende da nossa fidelidade, Ele não depende da nossa santificação ou de nós, com o nosso ato, santificarmos o nome dEle. Veja o que diz o versículo 13, o último versículo, diz assim, do capítulo 20, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E olha como termina esse texto, dizendo, e o Senhor se santificou neles. Apesar da desobediência, apesar da falta de fé de Moisés, apesar da murmuração, da reclamação de todo o povo, Deus continua sendo santo e se santificando naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. Ele não se torna menor, nem uma mínima parte. Ele continua sendo o Deus santo, 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 a despeito da sua desobediência e da minha desobediência. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, cuidado. Apesar da nossa, e ainda bem que a nossa desobediência não muda a Deus em nada, mas cuidado, porque o crente pode cair em tentação, deixando, ou melhor, fazendo a obra do Senhor, ainda que ele não tenha fé, ainda que ele não esteja confiando que Deus irá agir naquele momento ali. Muitas vezes isso é possível de acontecer conosco. Muitas vezes é possível um crente pregar o Evangelho descrendo que Deus possa agir naquele momento ali por meio do seu Evangelho, da sua palavra. Talvez você já tenha se deparado com uma experiência assim. Talvez você já tenha sido desafiado ou tenha tido a oportunidade de evangelizar alguém, uma pessoa que você conhece. E por você conhecer aquela pessoa, por saber como ela age, você já vai com um pressuposto, você já vai com um preconceito. Você vai evangelizar aquela pessoa, ler um texto bíblico, falar que Jesus é o Salvador, mas você já vai com aquele pensamento firme, dizendo assim, esse daí não tem jeito não. Esse daí tem um coração duro igual pedra. Olha só que interessante. Moisés fez a obra do Senhor, apesar dele não crer que Deus iria agir. Moisés fez isso, e você e eu?
É possível que muitas vezes nós estejamos fazendo a obra do Senhor sem fé. Precisamos fazer esta autorreflexão e clamar pela misericórdia de Deus, para que, não fazendo assim, nós também deixemos de santificar o nome do Senhor. Como crentes, nós somos tentados a fazer a obra de Deus, a fazer a obra do Senhor, muitas vezes sem fé, sem estarmos consagrados ao Senhor. É possível que às vezes o crente esteja na igreja cantando e louvando com os lábios, mas o coração, a alma esteja longe, o pensamento esteja longe. E o irmão olha para aquela irmã, olha que louvor abençoado, que consagração, mas o pensamento está longe do trono de Deus. A vida não está tão santa e tão consagrada assim, muitas vezes em pecado, não confiando em Deus como deveria. Moisés caiu nessa tentação. O versículo 10 diz que Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E o que ele diz? Moisés disse ao povo: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. O que Moisés está mostrando aqui, gente? Moisés está dizendo assim: não vai acontecer. Deus mandou eu vir aqui, mas não vai acontecer. Vocês acham que vai sair água dessa rocha para vocês, povo rebelde, e pá! E pá! E o que aconteceu? Depois que ele bateu 2 vezes com o seu cajado? Moisés deve ter ficado olhado para aquela rocha, jorrando aquela quantidade imensa de água, uma cachoeira, e ele deve ter ficado envergonhado. Moisés agiu fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus mandou, mas ele não estava confiando. Percebe isso aqui no texto? Você já agiu assim? Você já pregou o evangelho e talvez ali naquele momento você não creu que Deus pode usar? Você já se preparou para pregar o evangelho e você ficou com medo? Você não creu na promessa de Jesus? Eis que estou convosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Para aqueles que vão pregar o evangelho, a minha presença está prometida, está garantida. E aí você se prepara, e o crente se prepara, mas não tem coragem, mas fica com medo. E mesmo assim, é possível que ainda vá, mas não vai confiando que Jesus, a sua presença, está ali por meio do Espírito Santo, usando você para alcançar os perdidos, aqueles que Deus quer salvar. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado e avaliar se nós também não estamos fazendo a obra de Deus sem fé, não confiando e caindo no pecado de, ao invés de santificar o nome de Deus, profanar o nome do Senhor. Você está aqui hoje, isso aqui é obra de Deus. Você cantou, você orou, você vem todos os domingos, você vem para a escola dominical. Nós somos chamados a santificar o nome de Deus e a fazer essas coisas, mas fazer com fé, com submissão, com consagração. E nisto, e quando o crente age assim, o nome de Deus é santificado. Em último lugar, meus irmãos, nós precisamos lembrar que, de tudo que eu já disse aqui, é importante lembrar que a nossa desobediência não fica sem punição, não fica sem castigo. Deus castigou Moisés e Arão por causa da sua falta de fé. A desobediência e a falta de fé gera o castigo de Deus, gera consequências para o crente. Gente, Moisés foi extraordinário servo de Deus. Moisés, o servo de Deus, Moisés, é um dos servos, dos personagens bíblicos que eu mais admiro. Eu queria ser um tantinho assim de Moisés. No meu ministério, então, queria conseguir copiar um terço do que foi o ministério de Moisés. O grande pastor, o homem mais manso da terra, amado por Deus. Mas
a sua falta de fé, o seu pecado, não impediu que Deus o castigasse, que Deus o disciplinasse, que Deus o corrigisse. O versículo 12 do capítulo 20. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim para me santificares diante dos filhos de Israel. Aí vem a consequência, olha o final do versículo. Por isso não fareis, você, Moisés e Arão, vocês não vão conduzir o povo, este povo, na terra que eu lhe dei. Meus irmãos, saibam que isto era um desejo grande no coração de Moisés. Moisés que tirou o povo do Egito. Moisés que teve toda aquela dificuldade no início para aceitar esse ministério, esse chamado de Deus para resgatar o povo do Egito. Moisés que guiou esse povo pelo deserto, ficou 40 anos suportando esse povo. E a parte mais importante, o colher agora do fruto do seu trabalho, que é ver, que é usufruir, que é tomar a posse da terra prometida, a terra de Canaã, a terra fértil. Deus diz: não, Moisés e Arão, vocês não vão. Sabe por quê, Moisés? Porque você não me santificou diante do meu povo. Você agiu sem fé. Você não confiou na minha palavra. Você agiu com ira. E você não me santificou. Você me profanou o meu nome perante o meu povo. Ainda no capítulo 20, versículo 24, Deus diz para Moisés a respeito de Arão. Os dois vão morrer e não vão entrar na terra prometida. O versículo 24, Deus dizendo para Moisés: Arão será recolhido. Deus preparando Moisés aqui para a morte de Arão. Eles já estão prestes a tomar posse da terra, mas Deus diz: Arão, você não vai entrar na terra prometida. Esse vai ser o seu castigo. O versículo 24, Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Por quê? Pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. A atitude que eles tiveram. Quando você vai lá para o capítulo 27, versículo 12. Vai lá para esse texto, vai lá. Mais um pouquinho à frente na sua Bíblia. Capítulo 27, versículo 12. Até o versículo 14. Achou aí? Olha aqui, nesse texto fica muito mais claro. Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra, aqui é a terra de Canaã, a terra prometida. Vê, Moisés, a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, você vai ser recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, lá no capítulo 20, o que aconteceu lá, na contenda da congregação, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar. Percebe como está claro aqui? Moisés e Arão foram chamados a santificar o nome de Deus. E Deus está dizendo: vocês foram rebeldes, não me santificaram. Nas águas diante dos seus olhos, são estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Por isso, Moisés, você também não vai entrar na terra de Canaã. Eu sei que você queria muito isso. Eu sei que esse é um desejo muito grande no seu coração, mas a sua desobediência trouxe consequências e esse será o seu castigo. Você morrerá e não entrará nessa terra, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, como crentes nos dias de hoje, nós também somos chamados para santificar o nome de Deus. Eu disse para vocês aqui que nós fazemos isso com uma vida de obediência à sua palavra, sendo cristãos obedientes, com uma vida de fé. Tenha fé em Deus, exerça a sua fé nesse Deus que é único, que é verdadeiro.
E você santifica o nome de Deus também, o nome do seu Filho Jesus Cristo também. Quando você cumpre o mandamento do ide e você prega o Evangelho, você está dizendo para as pessoas: olha, só existe um Deus que é verdadeiro, um Deus que é santo, é esse daqui. Então você santifica o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, irmãos, cuidado, para não cairmos em tentação como caiu Moisés também. Apesar de que, diante da nossa fraqueza, do nosso pecado, Deus continua a agir. Ele vai continuar abençoando o seu povo, guiando o seu povo, cumprindo o seu propósito de salvação. Mas nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira enganosa, sem fé, com falta de verdadeira confiança no Senhor. Então, quando você vem cultuar, faça uma autorreflexão. O seu culto é um culto verdadeiro? Quando você sai por aquela porta e vai viver a sua vida amanhã, depois de amanhã e assim por diante, você está vivendo como um servo, uma serva de Deus? Estará santificando o nome de Deus através dos seus atos, através da sua conduta? Você estará levando o Evangelho, apresentando este Deus, este Salvador, como sendo o único, o verdadeiro, como ele se apresenta nas Escrituras, e assim santificando o nome de Deus? Cuidado, porque se você não está fazendo assim como Moisés foi castigado, foi disciplinado pelo Senhor, nós também o seremos, por causa da desobediência, por causa da fé. Quando nós agimos da falta de fé, quando agimos com falta de fé, nós sofremos as consequências, porque isso é pecado diante do Senhor. Mas, queridos, é um privilégio. Você foi separado por Deus, portanto, Deus primeiro te santificou. Percebe? Foi assim que aconteceu. Primeiro Deus olhou para você, e você estava lá no mundo de trevas, e Deus disse: eu quero você. E Ele te separou do pecado, das trevas, para Ele. Mas Ele fez isso e agora te chamou, te deu essa missão, para que você volte ao mundo e santifique o nome desse Deus que te amou e que te salvou. Desta maneira, que Ele te use, que você seja esse vaso de honra, como diz o apóstolo Paulo, e não um vaso de desonra, um vaso que profana o nome de Deus, um crente que escandaliza o reino de Deus. Que longe de você esteja isso, mas que você busque ter um viver consagrado, que você seja, como diz os nossos irmãos pentecostais, que você seja um homem de fé, que você seja uma mulher de fé. Ora, se você já foi esse santo, esse separado por Deus, ou seja, se você é um pecador convertido, então você já tem essa fé. Então viva praticando essa fé, obedecendo a sua palavra, pregando o seu evangelho, e assim você estará santificando o nome de Deus. Isso é bonito demais. Essa é a missão da igreja. Quando Jesus diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Ele está dizendo isso para a igreja, porque a igreja tem a missão de santificar cada vez mais o nome de Deus neste mundo. O que isso significa? Significa que quanto mais você testemunha e mais você vive a fé e mais você prega o evangelho, menos o nome de Deus deixa de ser profanado nessa terra, neste mundo caído. Ou seja, Deus está usando a igreja, Deus está usando a sua vida para restaurar este mundo, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Este é o alvo, este é o propósito de Deus com a sua igreja neste mundo, para que o mundo se torne o céu na terra, de tal maneira que toda a vontade de Deus que acontece no céu também aconteça na terra, através da vida de obediência de cada um de nós como seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe
e que Deus use a sua vida cada vez mais para santificá-lo e não para profaná-lo. Amém.